Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Vidotto de Literatura novamente. Hoje vamos fazer questões sobre parnasianismo, uma escola literária que geralmente vocês não gostam muito, mas que nos últimos anos tem caído bastante nos vestibulares de banca VUNESP, ok? Inclusive, nós vamos começar com uma questão da FAMERP do ano passado. A questão trouxe um soneto da portuguesa Florbela Espanca. Pela data, né? Quem já estudou Florbela Espanca sabe muito bem que ela é uma autora dentro do modernismo português. Mas ela é do modernismo porque está caindo como parnasianismo. Galera, ó, isso é algo, né, bastante interessante. A partir do parnasianismo que trouxe essa predileção pelo trabalho com a estrutura, com a forma do poema, principalmente o soneto decassílabo, que é o modelo camoniano, né? Vocês sabem disso, desde o Renascimento existe isso, mas foi retomado durante o período do parnasianismo. Então, a partir daí, não importa o período, pode ser o parnasianismo propriamente dito, pode ser o simbolismo, pode estar no modernismo, ou pode ser até uma composição contemporânea. Quando o vestibular fala da questão do rigor formal, da preocupação com a forma, eles não querem saber da temporalidade do poema, eles não querem saber, né, do autor em si, do movimento literário, mas eles esperam que vocês entendam que a escola que seguia o rigor formal era o parnasianismo. Então, independentemente do movimento histórico do qual se fala, se eles estão falando do rigor formal, eles querem que vocês identifiquem justamente o período parnasiano. Tudo bem? Bom, e aí, Ana, o que tem a ver essa Florbela Espanca? Vamos lá. A Florbela Espanca é uma autora que está dentro da literatura portuguesa num período que a gente chama de interregno, tá? Interregno, do latim, significa meio do caminho, suspensão. O termo ele teve início ainda na Idade Média, quando se falava do período quando um rei morria e até que outro rei assumisse, ficava nessa lacuna, tá? Então, esse é o interregno. Por que que a Floribela Espanca está nesse período? Vocês sabem que em 1915, em Portugal, começa o modernismo, né, com a geração do Orfeu, do qual faz parte o grande Fernando Pessoa e seus heterônimos. Floribela Espanca vem logo depois. Só que a Floribela, ela é uma poeta que não se encaixa em nenhum movimento, apesar de temporalmente ela estar no modernismo, a temática dela é sempre romântica, ultra romântica até. E os versos de Florbela Espanca são sempre sonetos decassílabos. Tudo bem? Então vamos lá. Você está no vestibular da FAMERP, apareceu Florbela Espanca. Meus queridos, não precisa ler, tá? Não precisa ler. Então, ó, bate o olho aqui comigo. Eu tenho dois quartetos, dois tercetos, portanto, um soneto. Olhem só o que foi a pergunta da FAMERP. Contemporânea dos portugueses Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, Florbela Espanca não se filiou a nenhuma escola literária e sua poesia é considerada de difícil classificação. Considerando os aspectos formais, galera, então é isso que está sendo levado em conta, ó. Eles só pediram sobre, opa, desculpem, sobre a questão formal, tá? Então, só a forma. Gênero, né, adotado, que é o soneto, métrica empregada, que é o decassílabo, e se a gente for ver, né, vai seguir uma rima, né, um esquema de rima também fixo, tá bom? Então, quando fala que só considerando os aspectos formais, necessariamente, se é soneto decassílabo, vai ser parnasianismo, tudo bem? Então, uma questão que gerou muita surpresa para alguns o ano passado, não é o caso de vocês, né? Porque eu havia chamado atenção para essa autora, falou: prestem muita atenção na Florbela Espanca. Se pedirem aspecto formal, vai ser sempre parnasianismo. E se falarem de temática, vai ser sempre romantismo, tá bem? Então, outras questões da mesma natureza devem continuar caindo esse ano, ok? Ótima prova para vocês e até a próxima.